Boa noite. Tudo bem, gente? Vamos orar para a gente dar o início. Mais um ano, né? A gente está aqui fazendo esse trabalho e hoje está dando um start. Então, a gente vai estar dando início aí. O pessoal que está em casa está nos assistindo. O pessoal que tiver com dúvidas pode estar falando pelo chat lá. E aí o Lucas vai transmitir para a Carol as dúvidas e ela vai passando. Mas vamos deixar algo combinado para as dúvidas serem tiradas no final. Então o pessoal anota e no final vai passando para a Carol. Amém? Vem para cá, Carol. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E a gente se submete à Tua palavra, e a Tua palavra é Jesus. Ele é o verbo que nos dá vida, e sem Ele nada podemos fazer, Senhor. Te peço que nessa noite caia sobre nós, Senhor, caia sobre todos, espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento de quem é o Senhor, Senhor. Que não seja a Carol, mas seja o Teu Espírito usando a vida dela, Senhor, para ministrar os nossos corações. Te agradecemos, te glorificamos, no nome de Jesus, amém. Oi, gente. Boa noite. Peraí, eu sou da old school. Eu tenho tudo anotado à mão. Bem, o tema de hoje é ouvir a voz de Deus. E eu vou compartilhar um pouco com vocês aquilo que eu aprendi e o que eu estudei. E aí pode ser recíproco, a gente pode ir compartilhando, né, nossas experiências relacionadas a isso, a ouvir a voz de Deus. E aí eu defini alguns pontos e eu vou começar com uma breve introdução, que um desses pontos eu falei sobre a necessidade do homem se relacionar. Porque nós somos seres relacionais, né? Nós nascemos já dependendo da ajuda dos nossos pais, nós nascemos dependendo de alguém para nos dar uma direção, para nos ajudar a formar uma identidade. E eu acredito muito que a figura dos nossos pais é a representação de Deus na nossa vida. Pelo menos em um mundo ideal, deveria ser, né? Em um mundo ideal, são as pessoas que nos direcionam, são as pessoas que nós devemos ouvir. Então, desde o início da nossa vida, até mesmo quando nós estamos dentro do ventre da nossa mãe, ali já começa uma interação. Então, nós somos seres com a necessidade de se relacionar, seres com a necessidade de ouvir alguém e ir crescendo. E assim nós vamos formar uma identidade. Então, através da nossa caminhada cristã, a quem nós devemos ouvir, né? Qual a identidade que nós vamos formar? E vai ser Jesus, né? Jesus, ele vai nos definir. E no meio disso tudo, né, conforme nós vamos crescendo, vamos vivendo, existem outras vozes nas nossas vidas, né? São as vozes externas. E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre ouvir, o que ouvir, como ouvir, né? O porquê que às vezes a gente não consegue ouvir a Deus, né? A palavra fala isso em Marcos. Nós estudamos isso na escola passada também e vamos falar um pouquinho, destrinchar algumas palavras de novo. Bem, eu quero abrir primeiro em Gênesis 1, 27. Em Gênesis 1, 27, né, Deus diz: portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. E Gênesis 2, 20, vou ler rapidinho, ele diz: e desse modo o homem nomeou a todos os animais, os rebanhos domésticos, as aves dos céus e a todas as feras. Entretanto, não se encontrou para o próprio ser humano alguém que com ele cooperasse e a ele correspondesse intimamente. Então Deus foi lá e criou a mulher para que fosse a cooperadora do homem, para que ele não estivesse só. Então, e a gente também sabe que toda tarde Deus ia visitar Adão e Eva no jardim para se relacionar.
ele sempre quis isso, né? O objetivo de Deus sempre foi se relacionar conosco. Então, por que muitas vezes a gente não ouve a voz dele, né? Ou como a gente tem que fazer para ouvir a voz dele? Então, é isso. A necessidade do ser humano ser direcionado para crescer e como isso impacta na nossa identidade. Existem estudos, né, que falam a diferença de crianças. Tem até um vídeo no YouTube, é bem interessante. Eles mostram crianças interagindo com determinado brinquedo. E ali eles mostram a diferença de quando uma criança ela é rejeitada, como que ela interage, e quando uma criança que é aceita, que tem ali uma atenção, um direcionamento. Como isso impacta na formação de identidade de uma pessoa. E isso tudo está relacionado a ouvir uma voz e a ter uma direção. Isso nos mostra a importância de conseguir ouvir a Deus, porque aí nós vamos conseguir ter identidade de filhos, ter identidade, ser formado como uma pessoa que Jesus quer que nós sejamos. E aí a gente vai ouvir uma voz que vai nos definir, nos ensinar e nos direcionar. Então, depois no final eu vou mandar o podcast que eu ouvi me baseando e alguns livros também que eu li. Eu estava ouvindo, né, sobre esse tema, e em Gênesis capítulo 3, versículo 11, é bem interessante porque Deus ele ia até o jardim para se encontrar com Adão e Eva, e quando eles pecaram, no versículo 11, Deus fala assim, então Deus o questionou, né, para Adão, e quem te fez saber que estavas nu? Comestes então da árvore que te proibi de comer? Ele pergunta para Adão, quem te fez saber? Ou seja, Adão ouvia a voz de Deus toda tarde. Mas ele ouviu uma outra voz, uma voz externa. Quem te fez saber? A quem ele estava ouvindo naquele momento? E ele deu podemos dizer, acho que a autoridade daquela voz, né? Porque ele obedeceu aquilo que aquela voz falou, quando ele não deveria. Então, a quem ele estava ouvindo além de Deus? A que voz Adão estava ouvindo? E aí entra a questão das vozes externas, né? Nós temos que prestar atenção naquilo que a gente está ouvindo. E por que muitas vezes a gente não consegue ouvir a voz de Deus? E aí a gente vai começar lá em Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, fala da parábola do semeador. E nessa parábola, a gente pode ver alguns perfis, né, onde a semente ela não dá frutos. Então, né, começa assim. Retornou Jesus à beira-mar para ensinar. E a multidão que se juntou ao seu redor era tão numerosa que o forçou a entrar num barco, onde assentou-se. O barco estava no mar e todo o povo agrupava-se na praia. E assim, ele lhes transmitia muitos ensinamentos por parábolas e enfatizava ao ministrar. Escutai. Escutai também é uma coisa que a gente escuta muito Jesus falar. Ele sempre fala para a gente escutar. E muitas vezes nós temos essa dificuldade de escutar, parar e escutá-lo. Então ele falou, escutai. Eis que o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. E chegaram as aves e a devoraram. Outra parte caiu em solo pedregoso, e não havendo terra suficiente, nasceu rapidamente, pois a terra não era profunda. Contudo, ao raiar do sol, as plantas se queimaram, e porque não tinha raiz, secaram. Outra parte ainda caiu entre os espinhos, e estes espinhos cresceram e sufocaram as plantas, e por isso não pôde dar frutos. Finalmente, outras partes caíram em terra boa, germinaram, cresceram e ofereceram grande colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E alertou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, aqui nós podemos ver alguns perfis de pessoas que não conseguem ouvir a voz de Deus, né? Dando significado a algumas palavras, o semeador aqui seria Jesus, né? E hoje, como filhos de Deus, nós podemos ser semeadores também. O campo seriam as nações, a semente é a palavra, a terra seria o nosso coração, árvores são as pessoas e o caminho é um lugar de passagem, enquanto que as aves podem representar os falsos profetas,
ou o inimigo. E aí, de forma geral, acho que a gente pode botar aí 4 tipos de pessoas, né, de coração, né, que a terra representa o nosso coração. Ele começa falando da beira do caminho. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e chegaram as aves e as devoraram. A beira do caminho é um lugar de passagem, né? É um lugar que é pisoteado. E quando a gente pisoteia a terra ou amassa ela, ela se torna dura. Então, pode ser pessoas que têm uma mente dura, um coração muitas vezes duro, e a semente lançada ela é muito difícil de penetrar numa terra dura. Ela não vai criar raízes. Então, o que tem passado, né, no seu coração, na terra do seu coração, o que você tem deixado pisotear a terra do seu coração, que está impedindo com que a semente lançada ela seja plantada e crie raízes. Então, esse é um perfil, né? Quando a palavra é lançada na beira do caminho. O caminho, a terra, no caso, representando o nosso coração. Então, uma mente dura com coisas demais. E acaba que a semente ali, ela não vai sobreviver. Vai vir o maligno e vai roubar aquela palavra. Outro perfil que nós vemos aqui seria o lugar rochoso. Outra parte caiu em solo pedregoso, e não havendo terra suficiente. Não havendo terra suficiente, nasceu rapidamente, pois a terra não era profunda. Ou seja, não cria raiz, não há meditação ali, entende? Não há uma doação por inteiro. Se não tinha terra suficiente, então não tinha coração suficiente ali para aquela semente ter tudo o que ela precisava. Não, nós precisamos de uma meditação, nós precisamos estar com o coração completamente aberto para receber o que vai ser lançado, para que a semente frutifique, crie raiz, né? Até mesmo para quê? Para quando vier a adversidade, quando vier o vento forte, a gente não se abalar. A raiz ela é importante. Então, se não há terra suficiente, se eu não entrego o meu coração por completo, não tem como eu receber aquilo por completo. Eu vou receber parte daquilo. E a gente vê que parte não vai frutificar. Outro perfil seriam os espinhos, né? Outra parte ainda caiu entre os espinhos. Estes espinhos cresceram e sufocaram as plantas, e por isso não pôde dar frutos. Os espinhos a gente pode botar como se fosse a representação de coisas externas, né? Um amor a esse mundo que vai competir com a voz de Deus. Então, se eu tenho espinhos demais na minha terra, que é o meu coração, a semente lançada, ela não vai germinar, ela não vai conseguir sobreviver ali. Ela vai estar competindo com outras coisas, né, que estão ali presentes, que são os espinhos. Então, o que são? Vamos nos questionar. O que são as coisas externas que me impedem de deixar que a semente que está sendo lançada na minha vida, né, nos cultos de domingo, numa palavra que eu estou lendo, frutifique e crie raízes no meu coração, né? O que eu amo nesse mundo que está impedindo com que o que eu estou lendo, o que eu estou recebendo, verdadeiramente crie raízes no meu coração. E por último, ele fala da terra boa. Finalmente, outras partes caíram em terra boa, germinaram, cresceram e ofereceram grande colheita, a 30, 60 e até 100 por 1. E a terra boa seriam aqueles que estão com o coração completo, né? Não é como a beira do caminho, que deixa qualquer coisa passar por ali e pisoteia, fazendo com que seja um lugar insalubre, né, que não consiga criar raízes, né? Não é como o lugar rochoso, né, que não vai criar raízes, nem tem muitos espinhos. A terra boa é uma terra que ela está ali por completo, ela está ali, como que eu posso dizer, favorável, né? Para que aquela semente lançada ela crie raízes e gere frutos. Então, a terra boa é uma pessoa que ela vai ouvir e ela vai obedecer. Ela vai ouvir e vai acatar aquilo que ela está ouvindo. Ela vai deixar com que o que foi lançado na vida dela, né, o que foi ensinado, o que ela tem aprendido ou lido, germine, crie raízes e ela vai obedecer. Porque não basta nós ouvirmos e não obedecermos. Então, esses são os perfis que a gente vê em Marcos, também em Mateus 13:10, em Lucas 8, né? Que é a parábola do semeador. E aí entra alguns questionamentos, né? Tudo bem, nós temos esse tipo de pessoa,
A partir de hoje, nós podemos orar para sermos uma terra fértil, né? Para aquilo que a gente escute seja frutificado na nossa vida. Mas como ouvir a voz de Deus? Né? Eu acho que da forma mais simples, o primeiro passo para ouvir a voz de Deus é a palavra, né? E indo em João, capítulo 1, todo mundo conhece essa passagem, versículo 1, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Então, ele é a palavra. Nós temos o privilégio de ter a palavra de Deus para nos guiar, para nos direcionar, para nos dizer, se eu não sei o que fazer da vida, eu vou na Bíblia. Eu olho o que está lá. É a direção que Deus tem para mim. Eu quero conhecer a Deus, eu vou na Bíblia. Eu quero ouvir a Deus, eu vou na palavra. E a partir daí, né, a gente começa a criar também um lugar de intimidade. Qual a importância do lugar de intimidade? Quando nós passamos a conhecer uma pessoa, a estar sempre com ela, a gente começa a conhecer os gostos dela, nós começamos a conhecer a voz dela. Você pode chegar uma pessoa aqui e falar, você nem precisa ver a pessoa, mas você vai conhecer, você vai ouvir a voz dela e você vai saber. É fulano que chegou, né? Então, o lugar de intimidade é importante por quê? Porque você vai conhecer a voz de Deus. E é conhecer a voz de Deus, você vai saber diferenciar a voz dele das vozes externas. Então, o que nós precisamos fazer? Primeiramente, ler a palavra, porque como diz João, ele é a palavra. E cultivar um lugar de intimidade, é onde a gente vai aprender a discernir a voz de Deus e diferenciar, porque não tem como eu diferenciar algo que eu não conheço. Então, conhecendo a voz de Deus, eu vou saber quando ele vai falar comigo. Né? E para isso eu vou precisar cultivar um lugar de intimidade com Deus, para calar as outras vozes. Então, quando nós entramos no nosso quarto, nós fechamos a nossa porta, nós estamos calando as vozes externas, para conseguir ouvir com clareza aquilo que Deus tem para nos falar. Mateus 7, 7 a 8. Cadê? Então, esse seria o primeiro passo, né, para ouvir a voz de Deus. Em Mateus 7, fala da perseverança na oração, né? Pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate se lhe abrirá. Então é isso, ler a palavra, construir um lugar de intimidade com Deus e meditar nela, né? Nós temos que degustar aquilo que nós estamos lendo, aquilo que nós estamos aprendendo. E a partir daí nós vamos sendo direcionados e a nossa identidade em Deus vai sendo formada, que era o que eu estava dizendo no início. Somos seres relacionais, né? E nós precisamos nos relacionar para ter uma direção. Desde que nascemos é assim, a gente precisa dos nossos pais. E na nossa caminhada cristã é assim, a voz de Deus, ela vai nos direcionar e ela vai nos constituir uma identidade de filhos e nós vamos passar a ser aquilo que nós somos em Deus e não mais aquilo que nós somos no mundo. Então, por isso é importante ouvir a voz de Deus. Tira aí, Lucas, para mim, por favor. Então, ser o que a Bíblia fala que nós somos, né? E andar sobre uma palavra, assim como Pedro fez, né? Pedro, quando viu Jesus vindo, ele perguntou mesmo se era Jesus e ele falou, vem. E Pedro andou sobre uma palavra. Então, é isso que nós temos que fazer na nossa vida, andar sobre uma palavra. E ao ouvir, nós temos que obedecer, para que a cada dia a gente consiga o quê? Obter coisas novas de Deus. Porque como é que eu vou ouvir algo novo de Deus se eu não obedeço nem o que ele me falou na semana passada? Não vai ter como. Então, é isso. Pedro foi um exemplo, né?
Vozes externas podiam dizer que ele não poderia andar ali sobre as águas, mas com Jesus ele podia. Ele andou sobre a palavra que Jesus lançou sobre a vida dele. Ele falou, vem, e Pedro foi, e ele andou sobre as águas. Então, é essa questão, né, de ler a palavra, cultivar um lugar de intimidade para a gente conhecer a voz de Deus e saber discernir a voz de Deus das vozes externas. E, a partir daí, sermos direcionados e criar uma identidade de filhos e a viver o melhor que Deus tem para as nossas vidas. Uma coisa muito interessante que eu li também num livro é que nenhum produto consegue ter mais força que a fonte da qual ele surgiu. E a nossa fonte é Deus. E todo produto, ele tem a composição, né, do material a qual ele foi feito. Nós somos compostos por resquícios de Deus, somos feitos à imagem e semelhança dele. Então, se nós não alcançamos ainda um potencial, eu digo espiritual, a qual nós poderíamos estar, porque Jesus disse que nós faríamos grandes feitos, né? É porque a gente ainda não se doou completamente. A gente ainda não chegou, porque ainda falta passos nossos. Outro ponto, eu falei sobre ler a palavra, né? O segundo seria cultivar um lugar de intimidade. Depois eu quero falar mais um pouquinho sobre isso. E o terceiro ponto seria ouvir a voz de Deus através de outras pessoas. Sim, nós podemos. Nós não precisamos terceirizar isso. Nós podemos ouvir a voz de Deus no nosso quarto, fechando a nossa porta, orando e falando com Ele. Mas a comunhão, ela também nos possibilita ouvir a voz de Deus, né? Então, deixa eu ler aqui. Provérbios diz, né, que na multidão de conselhos há sabedoria. Eu acredito que essa multidão é o corpo de Cristo, né? O corpo de Cristo ali ajustado, né, bem intencionado, conectado com Deus, porque quem é do Espírito discerne coisas espirituais. Então, através da comunhão, nós podemos ouvir a voz de Deus. Às vezes não precisa nem ser num culto, às vezes você senta na mesa com seu irmão, começa a conversar, e ali ele libera alguma coisa na sua vida. É uma forma de ouvir a voz de Deus também. Colossenses 3,16. Vamos ver. Diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria, e cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Então, está aí um exemplo, né, de que através do nosso irmão, na comunhão, nós podemos ouvir também a voz de Deus. E eu acho que eu botei aqui como um outro tópico a oração. Para mim, a oração está muito atrelada à constituição de um lugar de intimidade, mas eu vou falar dela separadamente também. A oração. Eu ouvi algo muito interessante que fala que nós somos corpo, alma e espírito. Mas, como nova criatura, somos espírito, alma e corpo. E um dos nossos problemas é querer discernir coisas espirituais de forma carnal, né? Primeiro, a gente tem que ter uma comunicação no nosso espírito. E o Espírito de Deus, ele vai comunicar com o seu espírito, e aí você vai discernir. A gente tem muita mania de querer logo uma revelação física, né? A gente gosta de sentir um arrepio, a gente gosta de, sei lá, deseja ver algo. Eu conheço pessoas que querem ver coisas. Mas nem sempre vai ser assim. E no lugar de oração, muitas vezes, né, vai ser silêncio. Não vai ter o arrepio, não vai ter aquela coisa toda, né? Tipo, que emoção. Não, e tá tudo bem ter o silêncio, sabe? E então, isso é um dos nossos problemas, né? Querer muito discernir as coisas espirituais através da nossa carne, porque nós ainda somos carne. E
eu tenho um livro muito interessante que é Segredos do Lugar Secreto, do Bob Sorge. E ele fala muito disso, de cultivar esse ambiente de ouvir a Deus e do silêncio, né? Que às vezes é muito... A gente está passando por uma dificuldade, por um momento difícil, a gente quer muito ouvir uma direção de Deus, a voz de Deus, quer que Deus desça com os anjos e uma placa gigante, por favor, fala comigo. E isso não acontece, né? Então, o capítulo 3 fala o segredo de ouvir, né? E ele fala assim, a maioria das vezes eu saio com desejos não atendidos, iniciativas não recompensadas, orações não respondidas, aspirações não realizadas, esperanças adiadas e compreensões incompletas. Mas então surge um daqueles dias. Você sabe do que eu estou falando? Quando o céu se inclina e Deus fala uma palavra diretamente ao meu coração. Ele sopra sobre uma parte das Escrituras e personaliza seu significado com precisão para as minhas insignificantes necessidades. Esse momento vale toda a busca dos dias anteriores. Eu perseverei em meses de silêncio, se ele assim desejar, para ouvir uma única palavra criativa de sua boca ao meu espírito, eu vou fazer. Minha função no lugar secreto é ouvir tudo o que Deus possa querer dizer. Se ele não falar comigo, meu tempo gasto em silêncio para ouvi-lo não será inútil nem em vão. Eu não perdi algo, nem deixei de me conectar. Eu fiz minha parte. Isso é tão importante para mim que eu me coloquei na posição de ouvinte. Bob Sorge, Segredos do Lugar Secreto. Então, ele fala muito dessa posição, de ouvinte. Eu passei uma época da minha vida que eu também estava assim. Eu orava e falava, caraca, eu não ouço nada. Tipo, manda aí, Deus, um sinal. Mas eu comecei a aprender a ouvir a Deus, né? Na simplicidade do meu dia a dia, né? Na minha vida simples. Porque ele aparece, ele fala, às vezes ele fala algo, tipo assim, nada a ver, assim, que eu nem imaginaria. Tipo, vai chover, ele é guarda-chuva. Para mim, isso é Deus falando comigo. Aí eu saio, choveu, eu levei guarda-chuva, porque uma voz lá no meu interior falou para eu levar guarda-chuva. Porque ele cuida nos detalhes. Então, isso é ouvir a voz de Deus, sabe? E aí também tem a voz audível de Deus. Eu ouvi algumas pessoas falarem sobre isso. Eu nunca ouvi a voz audível de Deus. Eu não tenho experiências para compartilhar quanto a isso. Mas há quem tem essas experiências, né? Eu acredito que são casos isolados, né? Porque, na maioria das vezes, Deus ele vai falar conosco na simplicidade. E muitas vezes vai ser óbvio. Às vezes é óbvio. Ele está falando, a gente que não está querendo ouvir. Ou como foi dito, né, no início, as vozes externas estão ali atrapalhando a gente. E a gente, sabe, fica meio assim. Então, é aquilo da beira do caminho, né? O nosso coração é a terra. Então, o que está andando no meu coração que está, às vezes, impedindo de eu ouvir a voz de Deus e de eu obedecer, né? Porque ouvir e obedecer é amar a Deus. Então, de nada adianta eu ouvir e eu não obedecer. Eu acho que é em Tiago, capítulo 1, 22, que fala sobre isso. Em Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz: Sede praticante da palavra e não simplesmente ouvinte, iludindo a vós mesmos. Então, para que eu vou ficar buscando ouvir a Deus se eu não vou praticar e nem obedecer o que Ele vai falar comigo? Não tem sentido, entende? Então, fazendo um resumão do que eu falei, eu sou bem rápida, gente. Eu já estou acabando. Fazendo um resumão do que eu falei, né? Eu comecei falando sobre a necessidade do homem se relacionar, porque nós somos seres relacionais, né? Isso desde o nosso ventre, né? O feto, né? Eu tive uma aula que a professora fala que quando a mãe rejeita o feto, ele já sente ali. Antes de nascer, ele já sente que ele é rejeitado. O útero, ele já se contrai. Então, e ali ele já sente. Nós somos seres relacionais. Nós nascemos para nos relacionar. E nós temos essa necessidade de nos relacionar com o nosso Criador. Muitas vezes eu acho que pessoas que não têm essa intimidade com Deus, não conhecem verdadeiramente a Jesus, às vezes elas sentem um vazio ou ficam
buscando formas de preencher algo na sua vida, eu acho que é uma forma de querer se conectar com o Criador. É a criação querendo se conectar com o Criador. E Jesus, ele veio para isso, né? Para convergir todas as coisas nele. Então, nós temos essa necessidade. Deus, ele ia toda tarde no jardim encontrar com Adão e Eva. E aí, depois, nós falamos que o importante de ouvir a palavra de Deus é porque nós vamos ser direcionados. E, ao ser direcionados, nós vamos criar uma identidade, né? Então, nós vemos isso dentro da nossa casa. O quanto que a gente se espelha no nosso pai ou na nossa mãe, né? Eu digo numa família ideal, nem todas são ideais, né? Nós vivemos, o mundo jaz no maligno, mas em uma família ideal, os nossos pais, eles seriam ali a representação de Deus na nossa vida. E são pessoas que são importantes para formar a nossa identidade, para formar o nosso caráter. Então, ouvir a voz de Deus vai nos fazer isso, vai nos definir, vai nos direcionar, ele vai nos mostrar quem nós somos através dele, e não por vozes externas do mundo, não o que nós somos como o mundo nos considera. Então, se há palavras na sua vida que às vezes te feriram, ou que você acreditou que poderia ser isso mesmo na sua vida, se isso não veio de Deus, não acredite nisso. Não é o que te define. O que te define é a palavra, é Jesus. E aí ele libera a nossa identidade de filhos, né? E de quem nós somos ali no corpo, para cumprir um papel. Aí nós falamos, mas por que às vezes não conseguimos ouvir a voz de Deus? Fomos em Marcos, onde Jesus fala da parábola do semeador. E ali ele vai falando dos tipos de terra, né? E a terra é o nosso coração. Então, tinha a beira do caminho, né? Que era uma terra mais firme, então a semente não penetrava, não criava raízes, o que pode ser uma pessoa com mente dura, com coisas demais na cabeça. Tinha os lugares rochosos, onde não dava para criar raiz também, não é um lugar onde dava... uma pessoa talvez que não medite, não contemple aquilo que ela precisa, né? Não há terra suficiente, não há coração suficiente para receber aquilo que estava sendo lançado, né? Nós vimos os lugares com espinhos, né? Os espinhos ali podem ser o quê? As coisas externas do mundo, as vozes externas que tentam oprimir a voz de Deus sobre a sua vida. E nós vimos a terra boa, que é aquelas pessoas que ouvem e obedecem. Então, elas não se enganam. E aí, depois, nós fomos para as partes de como ouvir a voz de Deus, né? Através da palavra, ao ler, porque ele é a palavra, como diz em João, através da meditação, porque não basta a gente ler também e não entender. A gente tem que ler, a gente tem que meditar, a gente tem que pensar, né? Aquilo. Às vezes, eu já fiquei mais de um dia no mesmo lugar, lendo a Bíblia, até entender, às vezes, o que Deus estava querendo falar comigo ali naquela passagem. Então, é meditar aquilo, né? Criar um lugar de intimidade é muito importante, né? Porque ao entrar no nosso quarto e fechar a porta, a gente vai estar ali calando as outras vozes, calando as vozes externas e tirando um tempo para ouvir apenas a Deus e conhecer a voz dele. E assim a gente vai saber diferenciar a voz de Deus das vozes externas. Falamos também de ouvir a voz de Deus através do outro, através da comunhão, por isso a comunhão é importante, né? Da oração. E que ouvir a voz de Deus muitas vezes vai ser mais simples do que a gente imagina. Não vai ser um evento, né? Muitas vezes ele vai falar com a gente no silêncio, na simplicidade, no nosso dia a dia, nas coisas simples que a gente acha que não vai acontecer. E pode acontecer que um belo dia a gente escute até a voz audível dele, depois de nos dedicarmos bastante, esperar. Então é isso, gente. Quem tiver uma contribuição, quem já tiver ouvido a voz audível de Deus, eu queria saber. Amém. Vai falar, amor? Fala pessoal, boa noite. Não sei quem. A Bruna teve, a Laura não teve, mas o resto estava aí. A gente tá dando módulo Techuvá agora, né? Essa foi a primeira voz, efetivamente, essa é a primeira aula, efetivamente falando, porque a última aula a gente só fez um resumo, e deu algumas diretrizes da escola, de como vai ser. A próxima aula, como a gente tinha repassado,
lá na aula inaugural, vai ser o que é fé e depois andar com Deus. Depois dessas 3 aulas, vai ter uma pequena avaliação de absorção de conteúdo, ou seja, prova. A gente vai ter uma pequena provinha só para entender o quanto vocês absorveram daquilo que foi ministrado. Não vai ser nada complicado, acho que vão ser perguntas bem fáceis em cima daquilo que vocês ouviram, né, anotaram e tudo mais, né? Quem prestou minimamente atenção, acho que vai conseguir fazer bem tranquilo a avaliação. A gente está implementando essa questão da avaliação para gerar até um pouco mais de comprometimento e também para avaliar o quanto está sendo eficiente o método de ensino, o quanto vocês estão absorvendo aquilo que tem sido dito, entendeu? Isso. Aí, agora, hora da televisão. Para qual câmera eu olho? Vai lá? É. Então, para a galera que está online aí também, que está assistindo online, a gente vai tentar dar um jeito de aplicar essa prova para vocês, nem que seja para o Google Forms, tá? A gente pode mandar via Google Forms e a gente consegue avaliar também o quanto vocês estão absorvendo do conteúdo. Isso é importante também para a gente entender se o nosso método também, a forma como a gente está ministrando, também está dando certo, né? Então é isso, pessoal. Vamos só orar para terminar. Apesar de ser uma aula no seu culto, mas eu acredito que é um momento espiritual também que a gente está absorvendo coisas eternas aqui, né? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, te dar graça, Senhor, pelo conteúdo ministrado aqui hoje, Senhor, pelo Senhor ter nos instruído, Pai, nos guiado, Senhor, a entender como nós temos que ouvir a Tua voz, Senhor, qual o caminho, Senhor, que nós vamos trilhar, Senhor, para conseguir entender, ouvir e discernir a Tua voz, Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela vida da Carol, Senhor, por toda a revelação e todo o conteúdo que o Senhor mostrou, que o Senhor entregou a ela, Pai, que ela pôde ministrar e dispensar aqui no nosso meio hoje, Senhor. Pai, peço que o Senhor nos conduza em paz e em segurança para os nossos lares, Senhor, que todo esse conteúdo, toda essa semente que foi lançada hoje, Pai, ela possa frutificar 30, 60 e a 100 por um, Pai, em nossos corações e nossas vidas, Pai, não só no nosso entendimento, mas no nosso coração e na nossa vida prática, Senhor, no nosso dia a dia, Senhor. Assim nós oramos, Senhor, e te agradecemos nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, pessoal? Terminada a aula aí, pessoal do online também, obrigado. Obrigado pela companhia de vocês por estar aí fortalecendo.